Bom, eu vou fazer assim um breve relato, né, bem rapidamente, sobre os temas que foram passados esse mês, né? Acho que muita gente não veio, ou às vezes não vem, não viu no Instagram lá. Então, vamos só lembrar rapidamente. No começo do mês, o Araquém nos lembrou que devemos agradecer a Deus, né, o que nos acontece, e que tudo depende das nossas escolhas, né, para a gente sempre sintonizar com energias positivas. O Roberto nos falou da parábola do semeador, né, nos deixando para reflexão qual semente queremos ser. A Marcelena trouxe-nos o tema O que dizem Senhor, Senhor, ou seja, precisamos praticar o Evangelho. A Iraci lembrou-nos do grande cristão, Paulo de Tarso, que foi escolhido para levar a palavra do Cristo a todas as nações. Hoje eu vou trazer o tema A Eficácia da Prece. Então, esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tá? E começa a seguinte frase: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Isso está em São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Aí, assim, só para elucidar, né, conhecimento geral, vamos dizer. O que quer dizer a palavra orar? Dirigir súplicas a Deus, pedir com insistência, com humildade. Ou seja, comunicação pessoal e espontânea. A palavra rezar, repetir orações existentes. Ou seja, todos aqueles textos, né? Pai Nosso, Ave Maria, a oração de São Francisco e tantas outras. E o que significa prece? Pode ser uma oração, uma reza, ou um pensamento que se dirige a uma força superior. Ou seja, a prece engloba tanto a oração como a reza, mas ela tem um diferencial, que é a gente usar o pensamento, né? Então, é apenas para a gente ir como conhecimento geral. Então, falando da eficácia da prece, né? Muitas pessoas acham que é bobeira fazer uma prece, já que Deus sabe das nossas necessidades e que não podemos mudar os decretos divinos. Ou seja, a vida me coloca diante de sofrimentos e dificuldades e eu tenho que aceitar porque Deus quis assim, né? A famosa frase. Deus quis assim, então eu tenho que ficar quieto, aceitar aquilo, né? Então nós colocamos Deus como inflexível, ou seja, nada do que eu fizer vai me ajudar a encontrar uma saída para a minha dificuldade. Nós sabemos que algumas dificuldades são necessárias para a nossa própria evolução. Ou seja, para extrair as casquinhas que enfeiam o nosso espírito. Temos o livre-arbítrio, né, para não aceitar pacificamente todos os reveses da vida. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu posso, né, tenho condições para mudar o que está me acontecendo. E um dos mecanismos para a gente mudar o que está nos acontecendo é a prece. A prece não precisa que a gente utilize belas palavras, né? Faça aquela coisa bonita, né? Use ortograficamente, tudo bem corretinho, bem linear. Não. A prece é como se a gente estivesse conversando com um amigo muito querido e falando para ele as nossas dificuldades, do que vai no nosso coração, como nós estamos nos sentindo diante deste ou daquela dificuldade, desta ou daquela pessoa, desta ou daquela situação. Então, é nós conversarmos com Deus como quem está conversando com um amigo. Falarmos diretamente do nosso coração com Ele. Quando nós estamos conversando com Deus, através das nossas preces, não quer dizer que seremos atendidos em tudo que pedimos. Em tudo que a gente acha que a gente é merecedor, né? Muitas vezes eu estou passando uma dificuldade e acho que, por merecimento, seja ele qual for, eu não tenho que passar aquela dificuldade, né? Mas Deus, que tudo sabe, nos coloca um auxílio. E qual é esse auxílio, né? Que é através de nos fortalecer
para que a gente enfrente a dificuldade da melhor maneira possível, entendendo que esta dificuldade, quando ela chega até nós, é para nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, que a gente possa enfrentar as dificuldades e também, através desses nossos amigos espirituais, não só os nossos próprios mentores, mas toda uma pleiade de amigos vem nos auxiliar a passar esse momento difícil, esse momento mais delicado da nossa vida, né? Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, enfrentando as nossas dificuldades para o crescimento, mas não deixou nenhum de nós sozinhos. Nós não estamos sós, né? A prece faz essa ligação com Deus, nos ajuda, né, a passar essas dificuldades com entendimento, sabendo que ela é não um castigo de Deus, não, muito pelo contrário, né? É a ajuda que Ele nos está dando, porque nós, no nosso livre-arbítrio, tomamos atitudes que não foram boas, né? Prejudicamos a outras pessoas e nos prejudicando também, né? Então, Ele nos dá essa oportunidade, que é essa vida que nós estamos agora passando, para a gente corrigir algumas coisas, para a gente acertar algumas coisinhas que ficaram pelo caminho. Então, a prece vem exatamente para isso, para fazer essa ligação direta com Ele. Conversar com o amigo, olha, eu estou assim, assim. Como é que eu posso, né, sair dessa situação que eu mesma me coloquei, né? Como o Edson disse, enquanto estava aqui, a prece também tem esse poder de auxiliar, né, através do nosso pensamento, através das nossas vibrações, nós estamos ajudando tantas pessoas que estão aí com necessidades, que não podem estar aqui. Não importa os motivos, mas elas também não podem estar aqui, né? E muitas vezes não podem ir a outras casas para poder ser mais ajudadas, né? Uma ajuda mais próxima. Então, a prece chega até elas. E quando chega até elas, vai auxiliá-las a sair dessa situação momentânea. Querendo lembrar sempre que tudo isso que nós estamos passando é momentâneo, né? Por mais que eu possa viver até os 100 anos, é tudo momentâneo, né? Hoje eu às vezes estou numa dificuldade enorme e amanhã posso não estar mais, né? Mas tudo vai sempre depender do que eu escolher para vivenciar, né? Aí temos também a parte da ciência, né? Nos dias de hoje, a ciência também, né, através de renomados pesquisadores em faculdades, universidades, aliás, estão mostrando que a prática regular da oração altera fisicamente o cérebro, que nos momentos de oração ativam as nossas regiões associadas à empatia, compaixão e amor. Com o tempo, essas conexões se fortalecem, criando um cérebro mais calmo, focado e resiliente. Além disso, reduz os níveis de hormônio do estresse e aumenta a expectativa de vida em 10 anos. Orar é como apertar um botão de reset da alma e do corpo. Então, a própria ciência, como Kardec dizia, né? A própria ciência vai olhando, né, para essa parte espiritual e vai também nos mostrando que ela tem valor, sim, né? Quando você fala da prece, como muita gente fala, para que eu vou rezar? Deus já sabe o que eu estou precisando. Não, quando você para aquele minutinho, né? 5 minutos que seja do seu dia, tem 24 horas. Se você parar 5 minutos, fizer uma oração no seu coração, né? Esquece, muitas vezes, os textos. Fale do seu coração. Fale do seu coração. Não se preocupe se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, se eu estou usando os pronomes, né, os adjetivos, substantivos. Esqueça tudo isso. Fale com Deus. E, com certeza, você será auxiliado, né? Mais uma vez, lembrando, não é que seu problema vai ser resolvido. Você vai ser fortalecido para que você mesmo enxergue a saída da sua dificuldade. Com certeza, você mesmo, porque nós estamos aqui porque nós nos trouxemos até onde estamos. Se temos dificuldades, se temos problemas, foram tudo coisas que nós mesmos trouxemos para nós. Então, também nós sairemos dela. E o Pai, na sua infinita misericórdia,
vem sempre nos auxiliando. E aí tem uma frase de Bezerra de Menezes que diz: impossível viver hoje sem o escudo da oração. A oração é para a alma, combustível semelhante ao que o oxigênio é para a vida física. Então, tão atual, né, essa frase de Bezerra de Menezes. Né? Hoje, no momento que nós estamos passando, o planeta Terra, né, com esses nossos irmãos, infelizmente, tão desequilibrados, processando essas guerras, né? Não só essa guerra de um para com o outro, mas a guerra psicológica, né? Essas guerras que, às vezes, muito sutilmente vão nos atingindo, né? Então, que nós possamos lembrar que a prece, né? A prece é esse instrumento que vem nos auxiliar a sairmos desse momento comum, né? Então, quando todo mundo está aí preocupado, quem vai brigar, o que o Trump vai fazer, o que fulano, o que isso. Não, vamos sair um pouco desse turbilhão, né? Ficar um pouco no nosso campo, aproveitar, olha o momento bom, estamos aqui, né? Está frio lá fora, as guerras estão acontecendo, politicamente está uma confusão danada, mas nós nos reservamos ficar aqui por uma hora, esquecer um pouco disso, vibramos com pessoas que necessitam, essa vibração também chega até nós, porque quando nós estamos doando, também estamos recebendo, né? Estamos ouvindo algo de bom para nós, né? Então, vamos lembrar aqui, mais uma vez, o que foi dito, né, durante o mês inteiro, né? Então, lembrando que vamos agradecer a Deus por tudo que nos acontece, porque Ele não está fazendo nada que possa nos prejudicar, muito pelo contrário, não está nos punindo de nada, aliás, muito pelo contrário, está nos auxiliando a sair de situações que nós mesmos nos colocamos. Então, quando o Araquém diz, vamos escolher o melhor para nós. Né? Como é que eu quero que sejam meus dias? Né? Com todas as dificuldades que eu tenho. Melhor? Então, vou escolher o seu melhor. Vou passar pela dificuldade, muitas vezes vou tombar um pouquinho, vou balançar um pouquinho, mas a dificuldade está aí. Então, eu vou escolher como sair dela, como melhorar, como olhar essa dificuldade e trazer para mim algo de bom, né? Quando o Roberto nos fala da parábola do semeador, né? Que semente realmente eu quero ser dentro do Evangelho? Aquela que cai em terra fértil? Então, que eu comece a trabalhar para isso. Eu comece a modificar em mim que eu puder, dentro das minhas condições, para ser essa semente que está sendo jogada em terra fértil. Quando a Marceleira nos trouxe, né, dizem Senhor, Senhor, né, ou seja, não praticam, né, o Evangelho, não praticam aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, que a gente possa lembrar disso, temos que praticar, porque não adianta a gente ter uma leitura, eu li o Evangelho, eu li o livro dos médios, dos espíritos, céu e inferno, eu li toda a codificação de Kardec. Mas e aí? E a prática? Eu estou realmente praticando? Né? Senão, então, não adianta nada essa leitura. E a Iraci nos lembrou, né, desse Paulo de Tarso. Ele que foi chamado por Jesus, porque ele era um homem fiel àquilo que ele acreditava. Então, enquanto ele foi salvo, né, ele brigava por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava naquela lei judaica. Então, ele brigava por aquilo. Ele errou? Errou. Mas quando ele foi chamado por Jesus, ele também fez tudo o que Jesus pediu a ele, que foi levar o Evangelho a todas as nações na época. Brigou, né? Passou todas as suas experiências, as melhores possíveis, mas não deixou de praticar o Evangelho. Ou seja, as palavras do Cristo ele levou aonde ele tinha que levar. Né? Então, assim, que a gente, então, lembre sempre, né? Vamos, através da prece, aos lugares que, pessoalmente, nós não podemos muitas vezes chegar, mas a nossa prece, ela sim chegará a todos os lugares para auxiliar esses nossos irmãos muito mais necessitados que nós, porque nós também somos necessitados, né? Mas, no momento, temos irmãos
que precisam muito mais, né? Envolver o coração deles, nesse amor, nesse carinho de Jesus, para que eles entendam que essas guerras não levarão a nada. E na hora que nós fecharmos os nossos olhos para esta pátria aqui, não vamos levar nada. Mal, o nosso corpo físico, né? Então, que a gente procure. E aí, aqui tem uma frase que deve, para nós, é um momento também de reflexão, né? O silêncio é uma prece, né? Então, vamos olhar essa frase, ler, aliás, essa frase, e refletir sobre ela. Ela é muito mais ampla do que podemos imaginar, né? O que é o silêncio? É só a gente não falar nada? Né? Então, o silêncio, ele é uma coisa muito mais ampla. Então, vamos aproveitar a prece e dizer, Pai, muito obrigado pela oportunidade a concedida a todos nós, para que nós possamos, ao sair desta terra, ao voltarmos à pátria espiritual, possamos voltar muito melhor que aqui chegamos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.